O mês de abril só começou e eu já estou realizada com as histórias reais que eu tenho lido. Hey, gente! Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu continuo lendo histórias reais, principalmente histórias sobre o Brasil. E hoje o livro que eu trouxe pra resenhar é um livro que tava chutando por baixo, uns 2 anos na minha estante. Eu já tinha pensado em dar de presente, em doar, em sortear. Ele tava ali e eu não tinha vontade nenhuma de ler ele. Até que chegou essa minha proposta de ler livros, histórias reais e histórias sobre o Brasil. E eu falei, lindo, chegou a sua vez. E eu me perguntei quando eu terminei de ler esse livro, por que eu não li antes? Vamos lá. O livro conta a história de Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Cilícias e Bragança, mais conhecida como Princesa Imperial do Brasil, Isabel. Ou só Princesa Isabel mesmo. O livro Castelo de Papel conta a história da princesa, mais precisamente começando de quando ela conheceu o marido Gastão de Orleans, mais conhecido como Conde de U, que veio da França para se casar com a princesa do Brasil. O livro, ele começa contando do romance dos dois, como os dois se conheceram, o como Gastão teve certeza absoluta de que era com Isabel que ele queria casar, o como Isabel casou com ele apaixonada de verdade, como eles tiveram um casamento feliz, diferente de alguns casamentos da época que eram arranjados e que os dois não eram apaixonados, eles eram muito apaixonados. O livro foi baseado em cartas, em documentos históricos para contar esse livro. Maria del Prior juntou todos esses documentos para criar esse romance fiel com as cartas que Isabel mandava para Gastão e que Gastão mandava para Isabel. E sobre outros registros que eles tinham, cartas, por exemplo, que o Gastão mandava pro pai lá na França, o imperador Dom Pedro. Então o livro ele é todo recheado de trechos reais, então dá pra ver como eles eram apaixonados. O livro ainda conta sobre a guerra no Paraguai, que o Gastão foi participar e se tornou herói lá. E como ele era estrangeiro, ele não tinha credibilidade nenhuma com a burguesia e com a corte no Brasil. Então esse fato heróico tornou Gastão um homem mais digno no Brasil, um homem honrado no Brasil. Conta também do tempo em que Isabel não conseguia engravidar. Isabel ficou muito tempo de casada, cerca de 7 anos ou mais, sem conseguir engravidar. Então todos os boatos dela ser estéril, não conseguir dar herdeiros para o Brasil, também é outro fato que o livro conta. Junto com a história do casamento da princesa Isabel e do Conde de U, está inclusa a história do Brasil. Ou seja, ela viu o próprio pai assinar a lei do ventre livre, ela mesma, na ausência do pai, no momento de mais pressão no Brasil, assinou a Lei Áurea e ela viu o golpe da proclamação da República. E ela participou do momento em que a família imperial foi obrigada a sair do Brasil e ir para a Europa, enquanto acontecia a tomada do poder para que o Brasil se tornasse república. O que eu achei mais legal da autora ter colocado a história do Brasil como pano de fundo para uma história de romance de um casal na época da monarquia no Brasil, como a história é contada mais em história mesmo, num romance e tal, eu consegui totalmente montar a história do Brasil na minha cabeça, todo o cenário em que aconteceu isso. Consegui entender várias coisas que eu não aprendi na história do Brasil. Como o povo do Brasil estava se comportando, como a monarquia pensava enquanto tudo isso acontecia. Vendo tudo que estava acontecendo no século XIX, que é quando esse livro acontece, eu percebo que a gente sabe muito pouco sobre a história do nosso país. Na verdade, o que a gente aprende na escola sobre a história do Brasil é muito pouco, e tem alguns que nem aprendem. E o brasileiro não tem cultura de ir atrás, de aprender, de buscar mais informação, de entender tudo que aconteceu no nosso país. Se nós brasileiros nos preocupássemos em entender tudo que aconteceu no nosso país desde o século XVI, quando o Brasil foi descoberto, até hoje, nós entenderíamos, na verdade, que o Brasil é uma sucessão de repetições. Ou até o que a gente vive hoje é consequência de atitudes que foram tomadas no passado, decisões que foram tomadas no passado, e que a gente vive até hoje, a gente sofre essas consequências até hoje. E se a gente entendesse tudo isso, nós deixaríamos de ser habitantes do Brasil e seríamos cidadãos brasileiros de verdade, participativos, pessoas que sabem de verdade de onde o próprio país veio. A dica de hoje é essa.
O Castelo de Papel, da Maria Del Priore. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o meu recado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativa o sininho, porque agora eu tô conseguindo fazer 2 vídeos por semana esse mês de abril, enquanto estou em casa de quarentena. Então se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais que eu tô dando muitas outras dicas, fora leitura e fora filmes lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!